Bom dia, Renato Marques, André Cortez, Ana Paula, bom dia, estarem acordados essa hora, a gente acorda cedo, né, gente? Então, hoje é dia, tem dois jogos importantes, da França e do Brasil, não mais. Renato, estão tudo aqui na ansiedade de ver o que vai dar a nossa vida esportiva desse Brasil imenso, né? Então, estava pensando, o que eu vou falar? Tanta coisa para falar, né? Tanta história para contar, tanta coisa. E eu estava pensando, por que, que a gente fez esse trabalho? Por que, que a gente toma máscara? Por que, que a gente faz esse vídeo? Que escreve livro? Enfim, tudo por causa do trânsito. O trânsito é o foco de tudo. O trânsito é o foco de tudo. Então, vamos falar do trânsito, exatamente do trânsito. Bom dia, Leona também entrou. Então, eu acho que o trânsito é o que interessa, na realidade. É esse que interessa. Porque sem ele também não haveria nada disso. Então, eu estive ontem em Marim, e ontem de ontem também, e amanhã também estarei. Porque a gente vai viajar semana que vem para o Acre, para o aniversário da madrinha. Então, a gente não pode deixar assim, trabalho para trás, coisa para fazer, porque em seguida a gente volta e já começa o festivo e a festa de calendário maio. Então a gente tem que deixar tudo pronto antes. Josi Oliveira, bom dia, bom dia. Tem que deixar antes, então nós estamos correndo para isso. Amanhã a gente vai lá para Marim, passar o dia lá. Então quem quiser ir, por favor. Tá, pode falar para ir para a gente. Então vou falar sobre trânsito, sobre vou entrar em trânsito. Então, primeira coisa, como falar de trânsito do outro é impossível. A gente só dá para falar da gente. Quando a gente observa o trânsito no outro, você só dá para falar das consequências que aquele trânsito teve na vida daquela pessoa. Você observou que a partir daquele momento que a pessoa começou a vivenciar os trânsitos, ela fez isso, fez aquilo, mudou, melhorou, piorou, o que foi que aconteceu? Só a reação externa. Mas o transe mesmo você só vai saber pelo relato do outro e ou você mesmo entrando em transe. Então tem se escrito muito sobre isso. Tem chamado isso de inspiração poética, um monte de coisa, inconsciente, tudo diz que faz parte do inconsciente. Tem gente que acha que nós somos tudo que o inconsciente tem. A gente é mais que isso, mas tem gente que fala isso. Bem, mas existem os vários níveis de transe, vários níveis de se viver a vida. E quando eu comecei a falar sobre transe, claro que eu já gostava do transe muito antes de conhecer a máscara. Então eu fui para a máscara e fiquei por causa do transe, da mediunidade e da paranormalidade que eu já antecipadamente tinha. E quando eu vi a máscara, eu fiquei mais encantada, porque todo aquele esforço de começar para conseguir um contato, um transe legal, que era muito grande, né? A máscara bateu o relógio 20 minutos, já estava lá. Eu achava que era todo mundo. E tinha a ilusão que todo mundo praticamente vivenciava mais ou menos aquilo que eu estava vivenciando. Os transes eram coletivos. Então, eu atribuía o poder dos transes que eu tinha ao cenário que eu estava ouvindo, ao local, à pessoa que estava dirigindo, às pessoas que estavam em volta, mil coisas, mas eu não demorei para entender, não muito, claro, graças a Deus, que o trânsito é pessoal. Você pode até ter influência das pessoas, do cenário, do entorno, da comida que você comeu, do que você quiser, mas é pessoal. Então, você pode estar numa fila, ter 10 pessoas com 10 contatos diferentes. Vai captar o quê? Vai captar as coisas do corpo, que é o mais próximo de ser captado. Bom dia, Fátima. Vai captar a dor de barriga do outro, a dor de cabeça, já umas coisas ruins. Dificilmente a pessoa capta uma coisa boa. Porque nós, de alguma forma, estamos mais conectados para captar o defeito do outro do que a virtude do outro. Então, isso é uma coisa comum, não sei se a todos os povos, mas o povo brasileiro, especialmente o paulista, do qual eu tenho bastante contato, e o carioca, Isso dá para me falar de boca cheia. É sim, é sim. Então é mais fácil o cara pegar
um pensamento ruim meu do que pegar um pensamento bom. Meu ou de qualquer pessoa, e eu também, é mais fácil. Tanto que minha avó dizia assim, porque você pega as coisas, porque você capta essas coisas ruins, porque você não capta ruim babosa. Aí foi aqui que eu me toquei, foi nessa frase aí que eu me toquei. Eu falei, pois é, por que eu não capto ruim babosa? Porque eu sou uma besta, porque a nossa autoestima está lá para baixo. Então, quanto povo até, quanto povo. Então, porque é mais fácil também. As forças negativas são mais tensas, mais próximas de nós, mais conhecidas do que as forças positivas. Então a gente capta dor de barriga, dor de cabeça, mal-estar. A gente chega num lugar e fala, esse ambiente está ruim, porque a gente capta ruim. A gente não capta uma coisa boa que tenha lá. Também está ruim. Aqui acho que morreu alguém, capta. Não capta que nasceu. Então a gente vai indo, porque todos os lugares têm todas as coisas, mas a gente vai pegar o ruim, não vai pegar o bom. Então, quando eu percebi isso da captação do ruim, eu comecei a me dedicar a começar a captar o bom. Mas isso aí eu vi que era uma chave no cérebro que eu tinha que virar. Então, não foi uma coisa muito simples, não. Não foi uma coisa muito simples. Mas consegui, de alguma forma, mais ou menos, ainda tem umas recaídas, mas consegui. Então, tudo isso não é só fazendo isso. Tudo isso misturado com muitos trânsitos, muitas vivências, muitas coisas. E pegar você ver umas entidades, umas forças incríveis. Não era simples, mas vivia. Aí, conversando com um, conversando com o outro, tá nessa experiência de dirigente de trabalho, aí eu tinha mais facilidade para conversar sobre isso com as pessoas e percebi uma coisa, que não existe literatura a respeito e as pessoas querem saber do que se trata. E às vezes tem vergonha, não fala, fica sem jeito. E também vai falar para quê? Eu vi Jesus no último trabalho, a turma fala, legal. Complicado. Aí então eu comecei, que eu sempre fiz, diário dos meus trânsitos. A maioria dos trânsitos eu relato um caderno, escrevo à mão em geral, né? Ultimamente que eu tenho tido preguiça de escrever à mão, porque escrevo à mão e depois passo para o computador. Eu já tenho feito direto no computador. Eu fui olhar, fui ver o resultado de alguns trânsitos, realmente teve trânsitos pontuais incríveis. Estou tendo até hoje, graças a Deus. Então, resolvi selecioná-los e escrever num livro. Passar sobre uma ótica, escrever no livro. E aí deu um pique que foi legal, foi maravilhoso. Acho que o Raiz da Brava é um dos meus melhores livros no sentido de escrita. Tá, modéstia à parte, está bem escrito. Então, estava aqui, abrindo aqui. Casa Brava. Ele já tem edição azul, já tem edição verde, já está na terceira edição, já vai para a quarta. Tá? Cada vez que eu edito a Reza Brava, não é muitos livros, é 1.200, 200. Teve uma que foi 500. Mas é por aí, então vamos pôr 200. 200, 400, 500, 600, quase chegando a 1.000 livros, quase 1.000 livros. Então, eu escrevi um livro sobre. Eu comecei a escrever, mas a ordem que eu pus esses trânsitos foi na ordem que o editor entendeu que devia ser assim. Tá? Ele não está na ordem que eles aconteceram. Então, ele achou que dessa forma as pessoas iam entender melhor. Então, começou falando sobre o trânsito da comunicação. Legal. Então, eu tive assim, várias decisões para tomar. Então, eu ia pôr foto, eu não ia pôr foto, como é que ia ser, como é que eu ia pôr desenho. Daí eu resolvi pôr uns desenhos de um amigo na Alva, que é um artista plástica, Jaime Prado, então ele fez uns selinhos que eu pus antes de começar qualquer desenho. Então, todos os trabalhos têm uns selinhos que ele doou para nós da Pó do Sol. Tipo selinho, uns desenhos que ele gostava de fazer, inclusive. Né? Então, gosta ainda, até hoje faz. E decidi outra coisa, que quando tivesse alguma palavra
meu chave eu faria rodapé. Esse livro tem vários rodapés, não tanto quanto eu gostaria. Nesse último que eu estou escrevendo, tem mais rodapé, bastante rodapé. Então, dando praticamente o rodapé, quase um outro livro de estudo. Então, foi outra decisão que a gente tomou já quando começamos no estilo do Reza Brava. Então, tem sempre um desenho, ou uma foto, uma coisa, nos outros livros tem foto, e tem um rodapé. E sempre escrever na primeira pessoa. Então, eu decidi, quando eu comecei a escrever, eu falei, pô, mas eu vou falar umas coisas importantes, coisas íntimas. Então, ou eu tenho coragem de escrever na primeira pessoa e falar o que aconteceu comigo, ou então não vale a pena escrever, porque na ficção você pode pôr qualquer coisa, qualquer merda, distorcer, misturar 2, 3 assuntos num só, porque daí é conto, é ficção. Então eu falei assim, não, eu quero dar uma experiência de vida para as pessoas, para saberem que isso realmente aconteceu e qual o resultado disso na vida da gente. Então decidi escrever na primeira pessoa. A Vera Paulino dizendo que os meus livros é o que ela mais gosta. Obrigada, querida. Essa frase é o sonho dourado de todo autor. Obrigada, querida. Então, daí pensei, primeira pessoa, segunda. E outra, a linguagem. Então, sempre ser direta, não florear muito, e não sair muito do assunto, nem direto, e simples. Então, não usar palavras acadêmicas, científicas, complicadas desnecessariamente. E se usar, põe embaixo no rodapé o que significa, para que todas as pessoas possam entender, porque às vezes tem coisa que a gente não entende mesmo. Você tem que olhar o rodapé do rodapé, para poder entender o que está escrito. Então, foram decisões que eu tomei assim, já de cara, valendo para todos os livros que eu escrevo. Então, tornou-se assim, uma espécie de estilo. Então, meus livros têm foto, às vezes tem desenho, e tem linguagem direta e simples, e tem rodapé. E eu gosto também de pôr letra um pouco maior do que o normal. Eu não gosto de fazer letrinha piquititica, porque não enxerga, porque não é questão de idade, não. Às vezes tem jovens que também não enxergam direito, às vezes em trânsito você não enxerga mesmo. Então eu pus a letra de um jeito que uma pessoa pudesse ler. Então não é letrítica piquititica, senão aqui toda hora entra um anúncio da net, no meio da internet. Então eu decidi, são decisões que a gente toma antes de escrever o livro. Que a gente vai refletir, vai pensar como é que vai fazer, como é que não vai fazer, e todas as coisas datar. Então, outra coisa que eu resolvi, para não ficar uma coisa assim, como aconteceu um dia, ou num tempo distante aconteceu, eu resolvi, tudo que fosse se tratando de experiência da minha vida, por data. Quando foi que aquilo aconteceu? Aonde foi que aquilo aconteceu? Por que foi que aquilo aconteceu? Então, eu achei importante também ter essas referências, não só para o Reza Brava. O Reza Brava foi uma referência, foi para todos os outros livros também. Por quê? Uma coisa é eu contar um trânsito, falar assim, olha, eu estava andando na Paulista e, de repente, eu vi isso e aqui no astral. Outra coisa, eu falo assim, eu tomei ayahuasca, quase um copo de ayahuasca, sentei e vi isso. É diferente. Ou eu estava doente, ou eu sofri um acidente e antes de apagar tive isso. Você tem que dizer, localizar por que, aonde, como, né? Ou tomei um porre. Então você tem que dizer. Então, senão fica muito improvável, fica muito na imaginação. E eu não queria que essas experiências valiosas fossem tidas como imaginação. Então, mas daí eu me arrisquei, porque além de ter tido umas experiências incríveis, eu também não queria dar a entender, mas se iluminou porque viu a luz. Não, melhorei. Eu sou dona de casa, vou dar um exemplo de dona de casa. Eu tenho, imagina uma panela bem suja, bem cheia aquela panela que ficou no fogão a lenha, ela vai limpando, você começa a limpar, ela vai limpando, até ela voltar a ser brilhante outra vez. Então, estou nesse processo, a panela vai limpando, está melhor, mas não é que está melhor, é isso. Então, não endeusar, não mistificar as experiências, porque, como eu, tem muita gente que tem também, então, não é um fato excepcional, porque eu tenho tido a coragem de me expor.
Então, como dirigente, fundadora de uma ordem, eu achei que seria natural que eu tivesse a coragem de se expor, porque se eu não me exponho, quem vai se expor? Então, eu tenho que me expor. Então, eu comecei a escrever sobre trânsito. Antes, na Editores Cortez, nós fizemos uma pesquisa para saber se realmente era necessário livros sobre esse tema aqui no Brasil, de autores brasileiros. Então, foi lá para a USP, fizeram uma pesquisa, e eu recebi uma carta, eu tenho essa carta. Aliás, eu tenho que mostrar esses documentos para vocês. Dizendo que era muito importante que existissem autores como eu, porque tem muito poucos autores no Brasil que falam sobre isso. Daí eu então falei, então tá legal, vou fazer. Segunda coisa não, em nenhum momento me sinto sem escritora porque estou escrevendo isso. Eu sinto mais como um professor que está passando seus conhecimentos. É mais isso que eu me sinto. Então, quando nós começamos a organizar o livro, então a gente teve, eu chamei aqui para esse livro, eu chamei o Cacá para fazer a introdução, fiz uma nota porque eu estava escrevendo esse livro, dediquei o livro à minha mãe, que é legal você dedicar o livro a alguém. Então, eu dediquei o livro à minha mãe. E fiz um sumário. É um sumário que tem assim, você chega lá, você encontra toda a lista de capítulos que tem. E também outra decisão que a gente tomou, que obedece todos os outros livros também como um estilo, se os capítulos dos livros não serem longos, são capítulos pequenos. Então, isso faz a forma de que é o livro. Então, qual a primeira palavra? Primeiro tema, comunicação. Então, é isso que nós estamos fazendo. Então, comunicação, porque quando eu comecei, estava nessa coisa de planta de poder, eu tenho um amigo, tenho ainda hoje, embora eu não veja com tanta frequência quanto gostaria, mas tenho, ele é meu amigo Agostinho, é um xamã peruano, de São Pedrito, Guachuma. Mas ele também trazia ayahuasca e sabia administrar. Geralmente o xamã sabe tudo. Ele opta por uma planta ou outra, mas sabe tudo. Aí eu falei, por que você faz isso? Então, para me comunicar, horas, para que mais? Eu me admirei, porque a gente que vem dessa cultura meio judaica cristã, se tem aquele negócio de ficar santo, encontrar Deus, tal. Mas não, isso é para me comunicar, saber notícias aqui e dali. Então, a gente começou o livro falando de comunicação e até falando sobre essas coisas, como é que é. E eu conto de cara como foi o meu encontro com o mentor. Então, tem pessoas que perguntam assim, é isso. Aqui eu falo do mentor e já uso de cara, na primeira palavra, a palavra mentor. Então, aqui diz, palavra de origem grega que significa aquele que ensina. Orientador, modelo de ser seguido, significa também aquele que usa a inteligência em favor de um plano definido. É alguém que acredita em outra pessoa. Então, mentor é uma palavra grega para professor. Então, ele acredita na outra pessoa, enxergando possibilidades além do que ela percebe, apoiando e nutrindo-a, desafiando a alcançar o seu próprio pleno, seu propósito pleno dentro do propósito mais elevado de Deus. Então, o mentor é aquele que acredita na outra pessoa e que ensina, é isso. Então, já o primeiro rodapé é só falando sobre o mentor. E falo sobre o tempo do transe. Então, esse transe, ele durou vários anos. Eu não ouvi. Às vezes tem transe assim que eu não ouço o hino, então, porque está muito fundo o transe, então eu não chego nem a ouvir a banda. Então, às vezes tem pessoas que falam, por que vocês fazem barulho? Por isso. Porque tem pessoas que, como eu, você está lá, tá num transe profundo, então às vezes o sininho você ouve o berro de alguém, você ouve um canto mais alto, o gongo berrante, te chamando de volta. E às vezes que eu tive um transe muito forte, eu vi lá no fundo, não é que eu vi grande no ouvido, não. E os caras estavam batendo no ouvido forte. E eu não estava ouvindo que estava sendo tão forte assim. Porque você vai transe fundo e não percebe. Tanto que os xamãs, eles quando vão fazer um trabalho de transe sozinhos, eles levam alguém para tocar o tambor e cantar para eles do lado. A pessoa fica do lado batendo em forma de coração.
aí quando ele pega um transe muito forte, ele pula, grita, bate palma, bate mais forte no tambor, para trazer de volta. É isso, para não ir. Porque ele fala, é perigoso. Não, vai voltar. Não tenha dúvida que vai voltar. A hora que parar o efeito daquela planta, ele vai voltar. Só que pode demorar e não ser muito agradável essa volta. Você vai estar passando mal, isso aqui. Então dá um tempo, assim, dá um tempo da pessoa ficar naquele estado e volta logo, porque o cérebro também não aguenta muita coisa, entendeu? O cérebro é delicado. Então eu vou falando sobre comunicação, sobre Deus, e depois eu falo sobre orando. Consigo fazer falando sobre o trabalho da oração, sobre os mistérios, sobre o caminho, sobre o que significa véus de Isis. Isso é conhecimento. Você conheceu isso, conheceu aquilo, você levantou os véus da grande mãe, os véus do saber. Quem é quem no plano espiritual? Então, esse aqui é muito interessante, esse terceiro história que eu falo sobre a minha avó. Então, minha avó era uma senhora que ela morreu com 82 anos, muito legalzinha, bacana, e ela está sempre no nosso trabalho. Ela praticamente é meu braço direito, braço esquerdo, ela é que dá o suporte espiritual dentro dos trabalhos. Aí, eu falei assim, como é que é? Uma senhorinha que aparece? Não. Então foi assim, quando eu estava... Eu também não sabia que era ela. Sabe? Foi uma coisa que eu fui descobrindo, fazendo o trabalho. De repente eu sempre via um serzinho pequenininho dançando no trabalho. Uma bailarina. E dançando. Fazia. Tudo que ela fazia, fazendo no gesto. Aí que eu percebi que era minha avó. Puta, minha avó, gente. Aí é que dá aquele suporte da dança, da coisa, para não engolar, ela que faz isso. Aí mas como que ela tá linda? Parece uma menina de 15 anos, parece inclusive, parecia mesmo, nada a ver com a cara que ela tinha. Então, como que eu reconheci? Pela vibração e pela ação. Ela, em geral, não fala, ela dança. Ela dança. Ela está sempre no nosso trabalho. Aí eu conto isso aqui nesse livro, quem é quem no plano espiritual. Daí eu lembro que eu falei para minha mãe, que eu às vezes via a avó. Como que você vê a sua avó? Eu não vejo. Como você vê? Eu falei, eu acho que a senhora vê, mãe. É só que não reconhece. Então, para ela era muito difícil saber que aquela menina de 15 anos que dançava, que falava dançando, ensinava dançando, era a mãe dela. Tinha sido a mãe dela na última geração. Entendeu? É difícil, porque o espírito não tem idade. Quem tem idade é o corpo. E aí, então, eu falo sobre isso. Então, minha avó, uma vez que eu perguntei quem é quem no plano espiritual para minha avó, lá nos anos de 1950, na Penha, então você está vendo que eu já começo aqui, datar, dizer para quem falou, o ano que falou, onde estava quando falou. Então, ela fala, os espíritos são humanos que não usam o corpo físico, usam outros. Nessa época ela estava encarnada, evidentemente. Como, então, em posição de acessar qualquer uma das formas físicas das vidas passadas. Os mais inteligentes ainda podem usar a forma parecida com aquela que o vidente deseja ou faz dele. Então, ela diz assim, se uma pessoa, por exemplo, só aceita falar assim com o preto velho, então o espírito vai aparecer preto e velho, porque ele não é preto, não é branco, não é velho, não é moço, mas ele pode aparecer na forma que você aceita. Então ele pode fazer isso também. Isso quer dizer que um preto velho aqui não é exatamente um preto nem velho. Um índio pode não ter sido um nativo de fato e assim por diante. Então mesmo os índios podem não ser exatamente índios, né? Essas entidades em geral mostram-se na forma como sabem que serão aceitas pelo grupo como estão se comunicando. Assim como um espírito menos evoluído e inteligente pode mostrar-se na forma de um grande mestre e não ser nada disso. Aí me perguntei para minha avó, mas como saber? Sempre curiosa. Ela respondeu, pela vibração, pela energia. A vibração de qualquer corpo vivo, denso ou sutil, não pode ser falseada. Assim podemos identificar com certeza se algo vem em paz ou está semeando guerra em nossos corações.
Por mais linda que seja a imagem ou descrição, mais suave ou manifesta, a vibração não engana. Por que não podemos ser vistos por eles? Como eles são? Perguntei para minha avó. Ela disse, ora, porque sempre temos uma expectativa antecipada de uma imagem qualquer. Aí atrapalha tudo. Vamos ver. Será que você conseguiria saber quem sou? E depois de desencarnada eu aparecesse de outra forma, que não é essa que você está vendo? Assim, entendeu? É claro que essa conversa, nós tivemos essa conversa, realmente ela é real, não exatamente com essas palavras, que eu não saberia dizer exatamente quais foram as palavras que ela disse, porque eu não tinha um gravador do lado, nem estava filmando, nem coisa nenhuma. Hoje em dia já estaria com o celular na mão, mas naquela época isso nem sequer existia. Então, mas mais ou menos foi isso que ela disse, que eu consegui reproduzir para dar uma lição, para ensinar, para mostrar que a gente aquilo que a gente, a vibração, que aparece é a vibração. E um espírito inteligente, ele tem aquela vibração, ele molda aquela energia na imagem que ele deseja que você aceite. E às vezes não é nem ele que faz, é você mesmo que faz. Você vê aquela energia, você já põe na vibração o que você quer. Eu lembro uma vez que eu estava no trabalho, e tinha uma mulher que estava sendo perturbada, rezando para o marido que tinha morrido. E ela rezava, e ela rezava, e ela pedia, e ela chorava, e ele estava do lado dela. Mas ela não via, nem ouvia, porque ela estava tão empenhada nessa que a oração dela era mais importante do que fazer contato com ele, do que acalmar o seu espírito. Depois, daí uma hora eu não aguentei e falei para ela, seu marido está aí do lado, para de rezar, chorar desse jeito, mulher, o que é isso? Ela falou, imagina que ele está do meu lado, ele já morreu. Eu falei, ai, meu Deus do céu, onde nós estamos? O que nós estamos fazendo aqui? Mas não adiantou, batemos boca ali, mas não adiantou. Não adiantou. Ela achava que ela não ia conseguir falar com ele. Aí eu falei para ele mentalmente, não adianta. Aí os guias espirituais que estavam ali presentes, né, levaram ele para outro lugar. Então, a Luísa Lozada está dizendo que depois dessa palestra ela vai reler o livro Reza Brava, mas eu acho que deve reler mesmo. Eu mesma leio, eu escrevi, eu mesma leio. Eu leio, releio, e raciocínio, eu fico pensando por que eu escrevi esse conto, não escrevi o outro, como é que foi, né? Como é que eu fiz para fazer isso? Então, essa aqui, eu falo aqui também do meu avô Eloy, que ele dizia assim, meu avô Eloy é um grande espírita, ou pelo menos a família dele, eu não conheci, acho que ele foi um grande espírita, eu acho que ele foi mesmo. A mulher dele era farmacêutica, foi uma das primeiras, minha bisavó, a Filomena, ela foi, minha mãe até recebeu o nome de Filomena em homenagem a ela, uma das primeiras farmacêuticas formadas lá em Sorocaba. Então, ele falava que quando ele era espírita de mesa branca, foi um dos, ajudou a fundar o ciclo esotérico da Federação Espírita. Mas ele era muito esotérico, ele gostava das coisas mais liberais. Né? Então ele falava assim, que quando ele morresse, ele ia aparecer na forma de beija-flor. Era tão lindo assim, que quando eu via um beija-flor, eu falava, não, um beija-flor que está aí. Eu tinha convicção que era realmente o meu bisavô que estava ali. Eu sempre olhava com reverência aos beija-flores, passei crescendo vendo isso. Aí depois, mais tarde, quando voltei a estudar, fui ver a árvore de histórias no Brasil, todos os índios do Brasil têm o beija-flor como um pássaro sagrado. Todos eles, quando veem um beija-flor, eles falam que é a alma de Deus, que é um espírito evoluído, que é a presença divina ali naquele ambiente, na forma do beija-flor. Então, daí eu entendi porque ele falou que ele queria vir em forma de beija-flor. É aquele lado índio dele. Ele tinha uma descendência, acho que do tataravô dele, de ser índio, da avó, né? De ser índio. Então, eu conto aqui sobre isso. Então, a dança, assim, nos nossos trabalhos, a inspiração da dona Mireta Lacerda. Eu acho que todo mundo que fez guarda de dança deveria estar um pouquinho sobre ela, porque ela foi uma grande educadora, ela usava franelógrafo aqui no Brasil, desenho para ensinar as pessoas a desenhar. Ela dava aula para alunos especiais,
hoje chama-se especiais. Então, naquela época, aqueles puta homem de casa, 15, 16 anos, 17, na quarta série primária ainda, e ela recuperava. A maioria ela fez deles doutores. E ela descobriu que a maioria tinha problema de retardamento mental, tinha problema de ouvido, de visão, muitas vezes. Às vezes desnutrição, não tinha, era outra coisa. Então ela encaminhava para ser curada, para ser melhorada, daí eles iam e começavam a ouvir melhor, começavam a enxergar melhor, entendeu? Ensinava educação, ensinava alimentação. Então minha avó realmente ela foi uma pessoa especial no Colégio da Penha, ela foi professora no Colégio Barão de Ramalho, na Penha. Então, quando a gente fala assim, minha avó Mireta Lacerda, nos anos 50, na Penha, no Colégio Barão de Ramalho, eu estou dizendo, não é ficção, ela existiu, não é imaginação. Eu não estou criando uma imagem maior do que ela era, não. Eu acho que até eu falo menos do que ela era, porque ela era realmente uma pessoa voltada para a educação. E isso, ela me influenciou. Eu realmente, hoje, eu vejo, sei da importância da educação, porque eu vi ela falando sobre educação. Eu vi ela conversando com meu avô, conversando com outros professores que eu estava do lado, ouvindo sobre qual a importância dos mais velhos passarem para os mais novos o conhecimento, seja do que for, e de ter uma didática, uma forma de ensinar. E que não é muito ficção você dizer que o aluno aprende, quem não consegue. O aluno que não consegue aprender, não é ele que não aprende, é o professor que não sabe ensinar. E realmente, quando eu fui aprender a acupuntura, ele falava a mesma coisa, ele falava, você vai aprender, porque se eu conseguir ensinar bem, você vai aprender. Ele conseguiu ensinar bem, eu consegui aprender, sabe? Porque você quer fazer acupuntura, porque é uma coisa estranha na época da nossa cultura de brasileiros. Eu estou falando assim, de 20, 30 anos atrás. Tá? Não acupuntura agora, 30 anos atrás. Então, eu consegui aprender taoísmo, consegui compreender um monte de coisas que não está no contexto da nossa cultura, porque tive bons mestres. Consegui entender transe porque tive bons mestres. Então, eu acho importante a gente ter bons mestres. E essa noção de didática, da gente falar assim, não, fulano não é que é ruim de aprender, eu que não estou sabendo ensinar. Daí a gente procura outro jeito de como fazer para poder ensinar aquela pessoa, de ter essa busca da didática, foi muito da minha avó. De buscar comprovação nas histórias, de buscar ler dicionário, ler livro antigo, de preservar o conhecimento, de ir ao museu, tudo isso é importante para o contexto geral da nossa educação. Principalmente quem faz essas coisas que nós fazemos, transe. Porque você vai fazer o quê? Jonas, bom dia. Você vai. Você está pegando transe no universo, alfa, beta, alfa, delta, eta, que não tem visibilidade na Terra. Você vai ver coisas que não estão ainda concretizadas, e você vai receber informações que ainda não aconteceram. E aí? Então você tem que buscar chegar perto daquilo para poder contribuir na história do universo. Então, eu, como sou assim, um espírito mais curioso para o futuro, então eu sempre quero saber o que vai acontecer, como que será o futuro, como que será a comunicação no futuro, como é que será, esses extraterrestres vão chegar aqui ou não vão chegar aqui, eles existem ou não existem, como é que será a nossa comunicação. Mas do mesmo jeito que a gente vai assim para o futuro, a gente também tem que ir de volta ao passado, para saber como foi que a humanidade evoluiu, que jeito isso se deu e que jeito está se dando e que ponto você está dessa evolução nesse momento para a humanidade. Então, você tem que saber isso, senão fica muito difícil ser espiritualista, porque metade das coisas você não vê, não prova, então você vai dar de louco. E tem que saber como você vai materializar essas coisas. Então, quando eu penso em transe, eu pensei, então, nós estamos lidando com transe, eu lembro que, olha onde vai parar. Então, eu vi as igrejas de Daime, como é que eram, simples, chão batido, eu fiz trabalho muito em palhoça, tipo palhoça de índio, palhoça, mas não era índio, no meio da rua, no meio
da mata, buraco no chão feito banheiro, essas coisas. Tá, por necessidade e tal. Trabalho, todos eles foram maravilhosos, independente de ter conforto ou não ter conforto, sabe? Todos eles foram maravilhosos, não dependeu disso mesmo. Mas as pessoas fora olham, olha aquelas pessoas. Aí eu falei, eu estou em São Paulo, então eu preciso fazer uma coisa. As pessoas olharam e falaram, não estão loucos, olha aqueles coitados, olha como eles vivem. Então eu comecei a pensar da gente ter sempre um lugar bonito, pelo menos com a natureza bem cuidada, com planta, limpinho, limpo, limpo. Sabe, uma fixação de coisa limpa, limpa, está tudo limpo, arrumado, bacana. Ter banheiro, sempre achei importante ter banheiro, bacia para sentar. Sabe, eu acho nossos banheirinhos modestinhos. Tem igreja que tem uns banheiros de arrasar, bacana, tudo de marmorizado. Espero chegar um dia. Então, ter conforto, um pouco de conforto, uma cadeira legal, sabe, eu queria pôr uma almofadinha para cada cadeira. Tem uns confortos bonitos, tem uma decoração dentro daquilo lá, agradável, bonito. A gente está chegando perto, está começando a melhorar a nossa forma de ver que pode trazer uma pessoa que não sabe nada de Daime, nada de ayahuasca, nada de trance, e olhar e falar, é bonito. É isso que eu quero, que seja bonito, que seja agradável. Então, acho que é isso que nós, da Porta do Sol, buscamos também. E é importante esse visual, porque é isso que eles vão ver lá fora, é isso que eles vão falar sobre nós também. Então, seguindo aqui no Reza Brava, reunião de guardiões. Então, eu falo sobre a reunião de guardiões. Por que eu decidi fazer o Salve Iratatá? Que é salve o ar, porque todo xamã, todo o ritual xamânico, a primeira coisa que ele faz é saudar os 4 pontos da Terra. 4 ou 5, depende do estilo. 5 mais para o oriental, quem usa os orientais como nós também. Mas saúda, todos eles sabem. Então, normalmente, os que fazem artes marciais fazem assim com a mão, né? Salve o sol, salve a lua, salve... Tem uns yoguins que fazem assim. Então, eu falei, como é que nós vamos fazer? Como nós temos essa coisa, essa ligação ancestral com a ayahuasca veio da floresta mais próxima do Peru, da Bolívia, as plantações estão mais próximas desses vizinhos nossos, e ela foi usada, a palavra ayahuasca é uma palavra quichua, no Império Inca. Então, eu resolvi fazer uma homenagem para os incas, saudando os 4 cantos na língua incaica. Então, Aratatá quer dizer ar, Acu quer dizer água, Nina é fogo, Pampa é terra, Ilhapa é trovão, voz de Deus, voz de fora. Então, eu resolvi dar licença a titiras. A titira seria assim, os seres da terra, que na cultura inca chamam-se seres monstruosos da terra. Então, dá licença que nós viemos para cá. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá licença e na língua quechua. Na língua, não quechua, na língua quechua, que foi uma língua criada pelos incas para conversar com eles. Então, assim, eles criaram essa língua. Uma língua foi criada por eles. Seres inteligentes. Além de criar uma língua, eles conseguiram impor e fazer a língua ser falada até hoje, que é a língua, uma das línguas oficiais, tanto da Bolívia quanto do Peru. Arrasaram contra civilizadores. Nessas línguas, nessa língua dos incas, eles não tinham palavras dobradas, nem crá, nem trá, sabe, plá. Eles não tinham essas palavras. Então, a gente vê no dicionário incaico que não tinha trá. Tá? Então, quando os espanhóis chegaram com palavras dobradas, línguas com B, com R, letras duplas, eles sabiam já que estavam falando com pessoas violentas, porque a própria língua traz isso. Então, mas isso é uma outra conversa que a gente pode ter em outra hora. Mas é isso. Então, eu pus
a língua quechua, que foi criada pelos incas, logo no Inário, porque o mentor, eu perguntei para o mentor, como é que eu faço para fazer essa saudação? Pensei, ir lá na frente e fazer uma saudação, salvar, não, ele falou, você faz como você quiser. Aí eu usei um pouco desse conhecimento e fiz essa homenagem a eles, né? Então, a atração fatal, que eu falo sobre a dor, né? Sobre a doença, né? Então, aí vai, nossa, são quase 9 horas, a gente já tá indo longe. Então, eu vou parar aqui, depois eu continuo falando sobre isso aqui para vocês em outro momento. Então, eu vou marcar aqui no caderno que eu parei no qual que é? Atração fatal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 5º capítulo. Estou marcando a página, já está marcado aqui, está marcado para a gente continuar falando disso amanhã ou depois, amanhã é sábado, né? Então, amanhã talvez eu não fale, né? Eu não sei, acho que não falo. E depois eu faço continua a conversa aí. Então, aqui a gente vai continuar, tem bastante coisa para falar sobre esse livro. Então, eu falo, o que é na parte de trás do livro, para encerrar, eu vou falar. Eu falo, o que é o livro? Porque eu acho importante, foi outra coisa importante que eu tomei para os meus livros, sobre o que se trata. Então, não entrega. Eu entrego sim, porque você compra um livro pensando que uma coisa e depois é outra. Né? Eu morro de raiva disso, eu não gosto. Eu tenho que saber sobre o que se trata, não quero levar surpresa. Então é esse. O que é esse livro? A boa parte é a resposta a um desafio, relatar a uma forma compreensível que é o transe. Então eu falo de cara, é sobre transe, gente. Né? Ou melhor, partilhar com palavras inspiradas o estado. Aqui foi um amigo que escreveu para mim sobre o que é esse livro. Eu falei para ele escrever. É o Fábio Manavopia. É um jornalista muito importante, trabalha na cultura, tem trabalhado na Rádio Cultura, TV Cultura de São Paulo, muito legal. Então ele fala sobre o que é isso, sobre o que é o transe, e fala que é um transe de Daime, que pode ter outros nomes como Ayahuasca, Iagé, Daime, Santo Daime. Então quem vai pegar esse livro já sabe do que se trata. Todos os outros meus livros também têm essa linha, tem essa didática. Então, a pessoa sabe, ela vira para a sala, se trata disso. Eu não tenho surpresa de falar que eu vou escrever um livro sobre água, é sobre fogo. Não. Eu vou, água é água. Tá? Porque é chato isso. Eu chato. Porque não é novela, né? Não é romance. Então, você tem que saber do que se trata. Então, aqui eu deixei o livro do lado do dicionário de cima, que eu ia falar também, talvez sobre tapete, mas não dá tempo de mudar tanto o assunto, nem de falar. Então, eu queria saber o nome das pessoas que estão aqui conversando com a gente. Muito obrigado nesse dia de hoje aqui. Então, é isso aí. Então, e amanhã nós estamos aqui, aqui, Sica. Ô, querido, você tem que aparecer, viu? Sica Capoeira também tem um trabalho, ele também tornou-se um dirigente de outra linha, uma linha mais umbanda, ele e a esposa dele. Mas eles começaram aqui. Aqui, ele falou, estou na área. Legal, querido, estamos juntos na área. Meu palpite do jogo, a Liane também, o que está dizendo que se deu by pênalti. Eu sou ruim, não vou nem arriscar, porque tudo que eu falo dá ao contrário. Então, eu sou só torcedora, não sou ruim de palpite. Eu vou torcer, eu acho que o Brasil ganha, que essa Copa é nossa. Isso, dessa convicção eu tenho. Acho. Não vou afirmar, mas tem uma intuição lá atrás que é. Tá? Então, queridos, muito obrigado, muito obrigado. E a gente vai se preparar para essa Copa hoje, para a gente dar mais um passo, né? E depois, terça-feira, parece que tem outro jogo. Então, o brasileiro se emenda de hoje até terça. Aí, quarta, nós estamos lá em Manica novamente, para ver como é que estão as coisas. As panelas já estão limpas, deixa eu avisar. Está tudo arrumadinho, a gente já deu uma geral limpeza em volta do feitio, já está pondo as coisas em ordem. Agora, sábado, a gente vai cuidar do salão, para deixar mais ou menos arrumada a iluminação do salão. Então, quanto mais gente for para ajudar, melhor. Então, quem puder ir, a gente agradece que vá. E quinta, nós estamos no aeroporto embarcando para
para o Acre. Nós vamos para o trabalho da madrinha, vamos ver lá uma turma, vamos conversar, e depois nós vamos para o churrasco da madrinha, e daí no domingo vai ter um jogo de futebol, do Brasil. Se o Brasil passar nessa terça, agora vai para domingo, se não passar. Mas vai ter um jogo, espero que ela pôr um telão lá para a gente assistir junto com ela, tá bom? E lá no aniversário dela é assim, vai o vereador, vai o deputado, vai o prefeito, vai o governador, vai o senador, vai toda a elite brasileira tá lá batendo a cabeça para a madrinha, tá bom, queridos? Eu acho isso lindo, maravilhoso. Isso é Brasil, isso é raiz, tá? Beijo, queridos, até amanhã.